Boa tarde a todos, espero que me ouçam bem. Estamos aqui agora nessa etapa de discussão sobre terapias avançadas e como promover o acesso a essas novas terapias, especialmente para doenças raras, na saúde suplementar. A gente tem como convidado hoje o Fábio Guimarães, que é diretor executivo das áreas de acesso, comercial e parcerias com o sistema de saúde, com 20 anos de experiência no mercado de saúde e em posições de liderança em atuações em marketing, vendas, gerente geral em oncologia no Brasil e, recentemente, é diretor de acesso e pricing para a América Latina e Canadá. É engenheiro formado na Universidade Federal de Uberlândia, com pós-graduação pela Universidade de São Paulo e MBA executivo em negócios pela IAB Business School na Argentina e Universidade de Miami. Fábio, eu queria começar com você. A gente, em 2019, começava uma conversa mais aberta no Brasil sobre a chegada das terapias avançadas. E a gente dizia ali, e até um pouco antes, que era inexorável a vinda de terapias que prometem uma mudança muito disruptiva no curso da jornada do paciente. E são poucas as vezes que a gente pode usar disruptiva com propriedade. E acho que essa é uma delas. As terapias avançadas, elas, quando apresentam efetividade, a mudança e o impacto na vida de pacientes com doenças com uma carga muito grande, não só para o próprio paciente, mas para a sua família, tem uma mudança significativa na sua saúde. A gente dizia que essa chegada era inexorável e hoje a gente já tem alguma experiência com registros, precificação e propostas de incorporação, tanto na saúde pública como na saúde suplementar dessas terapias avançadas. E as discussões, elas se dão muito em torno do alto valor e, eventualmente, de questões de efetividade e de garantias de segurança em razão da novidade do próprio desenvolvimento tecnológico que essas terapias apresentam. Diante dessas peculiaridades, das experiências que a indústria já vem experimentando no Brasil e aproveitando também a sua experiência na América Latina e no Canadá, quais são as propostas, especificamente, talvez da Novartis, que você possa dividir com a gente, para a promoção do acesso dessas terapias avançadas na saúde suplementar? Fábio, acho que o microfone está fechado, hein? Eu não ouço. Não, ainda não ouço. Eu vou aproveitar então, Fábio, só aproveitar esse intervalo enquanto a gente resolve essa questão técnica e apresentar o Anderson, que também está com a gente. O Anderson Mendes é presidente da Unidas, acho que é conhecido de todos nós aqui que trabalhamos na área da saúde. É especialista em governança corporativa, tem certificado em desenvolvimento de dirigentes, gestão de serviços de saúde pela Fundação Dom Cabral, pós-graduado em gestão estratégica de negócios em saúde e gestão de serviços de saúde. Hoje também é gerente executivo da CACI e membro titular do Conselho Nacional de Saúde e da Câmara de Saúde Suplementar da ANS, além de conselheiro no Instituto Ética Saúde. Não sei se deixei faltar alguma coisa, Anderson. Mas queria aproveitar. Então, Fábio, já resolvemos aí essa questão técnica? Fábio? Acho que não.
A gente vai falando aqui enquanto ele... Então, Anderson, eu queria entender, a gente tem algumas normativas na saúde suplementar específicas para as terapias avançadas, sobretudo relacionado à avaliação de tecnologias em saúde, né? A necessidade de promoção, de avaliação dessas tecnologias de uma forma um pouco mais detida. Eu queria saber de que forma a saúde suplementar vem se organizando, não só para promover uma avaliação cuidadosa dessas terapias, mas também para garantir sustentabilidade financeira e o acesso dos seus beneficiários a essas terapias. Primeiro, boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Agradecer, né, eu fiz aí na pessoa do Josiero, o convite, sempre bom, dividir o painel aqui com o Fábio, com a Renata, com o Casarotti. Eu vou dar minha opinião, talvez até um pouco particular, de que acho que o mercado ainda não sabe muito o que fazer com terapias avançadas, sabe? A sensação que eu tenho é que está todo mundo ainda muito... As pessoas... e se justifica até pela novidade que isso traz, né? É ainda algo muito novo, é algo ainda que não está maduro, como outras questões da saúde. Então, se justifica aí um pouco essa falta, talvez, de direcionamento, de ponto. Há uma preocupação enorme, então tem tirado o sono de muitos gestores, tem tirado o sono de muitas pessoas, mas eu não vejo uma mobilização que faça de fato diferença, sabe? Que consiga trazer uma proposta objetiva de algo concreto. A própria resolução da agência, né, na decisão da conselheria colegiada, quando traz a terapia avançada, né, para a discussão de ATS, sobre esse olhar, né, sobre esse olhar de que a própria regulação não entender, né, a essas questões que estão chegando aí. Eu entendo que a gente deva aprimorar um pouco mais o conhecimento. Eu acho que precisa de mais debates, a gente precisa talvez olhar um pouco para fora. Nós estamos falando de uma novidade no Brasil, e aí acho que o Fábio vai poder ter a propriedade de falar melhor, mas já é uma realidade, né, mais consolidada em outros países, vem trabalhando muito fortemente com algumas dessas terapias, próprios Estados Unidos. Então talvez a gente tenha um pouco em quem se espelhar, mas o diagnóstico que eu tenho nesse momento é que ainda há muito temor, né, os gestores estão muito temerários do impacto que essas terapias, pelo alto custo, trazer para o sistema, para a sua operadora em si, mas não vejo nada de efetivo como solução para se colocar. Falando especificamente do nosso segmento, ao qual eu represento de autogestão, a fundação dessas taxas de assistência, né, a criação dessas autogestões, elas se deram para buscar acesso a tratamento. Então, não faz sentido você criar uma caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil para que você crie barreiras ou restrição de acesso ao tratamento. É o contrário, né? O que a gente busca é dar acesso ao tratamento, seja ele qual for, desde que seja medicina baseada em evidências, que tenha resolutividade, é o que a gente quer proporcionar aos beneficiários da Caixa. Agora, a gente pode fugir da discussão da sustentabilidade, mas tem que ser uma incorporação que caiba dentro do bolso. Então, acho que, para responder esse primeiro ponto aqui, eu ainda vejo que temos, de fato, poucas propostas objetivas de como fazer, e todo mundo meio que tentando entender, de fato, como isso funciona, como pode funcionar, como vai acontecer, e como é uma realidade, elas já estão aí, a terapia gênica já está, inclusive, no rol, né, foi incorporada na Conitec, agora incorporada no rol, ela está aí, ela está na porta, ela está de cobertura obrigatória,
a gente não pode mais ficar esperando o que vai acontecer amanhã. Nós temos que sentar e encontrar uma solução. Fábio, você sinaliza para a gente quando você tiver o seu problema resolvido aí? Ainda não te ouço. Aqui também não. Bom, vou continuar com você, Anderson. Proposta, Fábio. Proposta aí para você não... Bom, os hospitais e a indústria têm realizado alguns modelos de parceria que são mais comumente chamados de acordos de compartilhamento de risco, sobretudo para as doenças, para a oncologia. Né? A gente tem algumas experiências com Roche, AC Camargo, Pfizer e etc., que têm sido discutidas, têm sido apresentadas e debatidas, e parece que para as terapias avançadas, e talvez pela natureza não só jurídica, mas pelas características da autogestão, esses modelos de contrato, acordo de compartilhamento de risco e outros, seriam parcerias interessantes para tentar mitigar a questão do preço. Isso tem sido debatido entre vocês? Você concorda que talvez seja uma solução? E, assim, talvez contar para a gente um pouco o que tem sido feito e quais são as dificuldades e as vantagens que você tem percebido nesses modelos. Eu acho que é inexorável você trabalhar modelos de compartilhamento de risco com esse desenho, né, de terapias que vem chegando. Aí eu estou falando de alguns tumores muito específicos, porque você vem, né, de um estudo de evidência que são frágeis, né, frágeis pela natureza, não são frágeis porque queremos que seja frágil, não, pela natureza do N de participantes ali do estudo, pela natureza da doença. Então, você não tem uma mesma segurança que você tem nos modelos que a gente tinha anteriormente. Então, e além de uma questão clássica, isso quase que para tudo, você não tem uma realidade Brasil, né? Você ainda traz um estudo de uma realidade de um outro país, com condições etárias, né, bem diferentes, né, e hereditárias também bem diferentes da nossa, né? Uma população muito singular, a população brasileira, numa realidade muito tupiniquim também. Então, é inexorável que você trabalhe modelos de compartilhamento para que você se identifique na prática se aquilo que, né, o fez decidir sobre a incorporação de fato está acontecendo ou não. Eu até falo mais, Renato, eu acho que a gente já deveria estar fazendo isso para outras coisas. Eu acho que um erro grave que a gente comete é de fazer uma análise, às vezes, muito acalorosa de incorpora ou não, e muitas vezes, quando é incorporado, você esquece daquele assunto, nunca mais se fala sobre isso, você não acompanha mais os pacientes, não sabe mais o que está acontecendo, que a gente chama aí, né, comumente de história de vida real. Então, fazer isso para uma droga, né, vou chamar aqui de negligenciar esse resultado, esse desfecho, para drogas que custam R$5.000, R$20.000, R$50.000, já seria muito ruim fazer isso para drogas que estão custando na base de milhões, é impossível imaginar isso, né? Então, acho que eu acho que o foco deve ser sempre o desfecho, deve ser sempre a entrega que esses produtos vão trazer, né, de fato alcançar os objetivos que a gente espera. Se você trouxer um foco para a análise de desfecho, você vai trazer o foco para o compartilhamento de risco, porque se o desfecho não for contado, você não vai mais comprar a droga, né? Naturalmente, não estou alcançando o objetivo, não vou comprar. Pelo contrário, se o objetivo for alcançado, você tem uma maior disponibilidade, disposição política, técnica, para poder também fazer essas aquisições. Então, acho que falta um pouco também do como, né? Para concluir minha fala, eu acho que a gente precisa encontrar um pouco do como fazer isso, né? As autogestões talvez tenham uma particularidade de que a gente tem uma longevidade da carteira, porque também são doenças que são tratamentos de longa duração. Então, imagine que eu começo a acompanhar um paciente, amanhã ele está em outra operadora, depois da manhã ele não tem mais plano de saúde, como é que você faz isso de fato? Então, a gente precisa encontrar aqui um como fazer, mas eu não consigo imaginar que incorpore esse nível de tecnologia, esse nível de criticidade, sem que a gente faça uma análise e um acompanhamento de desfecho e, na consequência disso, uma avaliação de compartilhamento de risco, caso os resultados não sejam aqueles
levaram a tomar a decisão de encontrar que seja. Eu concordo com você e acho que, assim, inclusive essa questão de ter um acompanhamento mais longo dos pacientes também te permite avaliar desfechos que são aqueles talvez mais importantes para essas terapias, né? Que são as promessas de longo prazo, são os desfechos de longo prazo. Então, eu concordo que para autogestão há algumas, além dessas outras oportunidades, mesmo tendo em vista a natureza dessas relações contratuais. Fábio. Eu acho que o Fábio voltou. Acho que agora vocês me ouvem. Pois é, a gente falando de futuro em tecnologia da saúde, né, em ficção científica praticamente, porque terapias avançadas, para mim, é algo muitíssimo sofisticado e a gente ainda tem alguns problemas com o som. Mas aí eu te dou a oportunidade de apresentar, então, a pergunta. Ouvimos. Como é que vocês têm se apresentado para a saúde suplementar? Em que termos há propostas para ampliar o acesso de forma equânime e sustentável? Obrigado, desculpe pelo problema técnico. Espero que agora a gente consiga bater com voz. Estava só ouvindo atentamente o Anderson. E acho que a gente tem que colocar primeiro terapia avançada no contexto do tratamento de doenças. Elas vêm, em geral, para doenças raras, para áreas e enfermidades muito complexas, com poucas opções terapêuticas e também com uma possibilidade de mudança do curso da doença. E muitas vezes esse paciente já está em linhas ou podem ter desordens genéticas que impactam substancialmente a vida desse paciente e também de toda a família deles. Então é importante a gente entender que as terapias são uma solução por uma característica muito específica de uma população que não tinha o que fazer, e elas têm um entendimento e uma proposta de valor bastante importante para isso. E é fundamental a gente entender isso numa perspectiva mais ampla de acesso, não somente o medicamento, mas ao longo da jornada do paciente. Como a gente encara diagnóstico precoce, como a gente referenciamento, capacita centros e garante acesso ao medicamento para os pacientes que tiverem a indicação. E, obviamente, acho que traz desafios, que é um pouco da pauta do que a gente está discutindo hoje, para o sistema de saúde. Sob o ponto de vista, obviamente, de toda a infraestrutura, de como ele opera, da troca de informações e, obviamente, da sustentabilidade. Aí, direcionando um pouco para a sua pergunta, o que a gente tem feito junto com vários atores do sistema, e temos discutido de forma ampla potenciais soluções para isso. Primeiro, a gente tem que, quando a gente fala de saúde suplementar, acho que a primeira grande elemento que a gente sempre tem que reconhecer é que dentro das aproximadamente 690 operadoras que existem, existe uma diversidade muito grande de modelos, de capacidade, de organização, de infraestrutura. Então, chamar o modelo de saúde suplementar, existe uma magnitude muito grande. Você tem 600 operadoras com menor de 100 mil vidas. Então, a gente tem que pensar como essas terapias também vão impactar isso, de forma a garantir sustentabilidade da forma como um todo. Quando a gente detalha um pouco de problemas que a gente vem discutido com o mercado, existem, obviamente, alguns que eu posso descrever aqui, não é uma lista extensiva, mas basicamente eles trazem um tratamento de uma dose. Então, isso é muito diferente do que são as outras terapias. E ele tem o custo no momento da infusão. Então, obviamente, sob aspectos financeiros, traz problema, obviamente, de caixa. Algumas doras, como eu comentei, muito pequenas, têm problemas substanciais de capacidade de pagamento sobre essas terapias. Traz incerteza no número de pacientes, previsibilidade, e acho que toda a capacitação necessária e os centros e hospitais precisam estar referenciados e capacitados para tratar esse paciente. Então, de forma como a gente
junto, a gente criou um framework que a gente tem apresentado para operadoras, para representantes, de forma a enfocar esse problema sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto financeiro. O aspecto financeiro, como eu citei alguns dos exemplos, ele traz a possibilidade de a gente hoje já criar 2 soluções. E aí acho que são, Anderson, pragmáticas, sob o ponto de vista. Qual o problema que a gente tem de uma infusão de uma vez e como é que esse impacto de caixa pode acontecer em alguma operadora. A gente vem trabalhando novos modelos de financiamento para drogas, de terapias avançadas, que inclui provavelmente modelos de parcelamento, que dilui um pouco o custo e o impacto econômico de one time para isso que seja mais crônico, sob o ponto de vista de desembolso. A gente tem discutido modelos de rede, de como fazer vendas específicas para as operadoras, para os hospitais, evitar bitributações e com isso também reduzir o custo total da operação dessas terapias avançadas. Isso é algo que já existe e já está acontecendo. Então a gente tem casos concretos e modelos que estão acontecendo dessa forma. Indo para uma discussão mais disruptiva, talvez, e a gente vem tentando ter esse debate. Eu sei que existem discussões de modelos de fundos, onde onde a gente apresentou propostas para os representantes das operadoras, da criação de potenciais fundos dentro do ambiente privado, onde você teria uma mudança completa do paradigma, em vez de uma contribuição per capita por vida, baseado no risco da carteira, para esse fundo, de forma que você mudaria a perspectiva de pagar pelo produto e realmente fazer uma provisão baseada no risco do evento acontecer. Esse é um modelo aí apontando a experiências externas que acontecem nos Estados Unidos, e a gente trouxe essa expertise e a gente está discutindo, de forma que com isso a gente conseguiria resolver o problema de quase dessas 600 operadoras que têm menos de 100 mil vidas, de forma que eles, obviamente, associariam o custo que eles estariam prevendo no seu orçamento baseado no risco da sua carteira. Então esse é um modelo bastante disruptivo que a gente está discutindo com o mercado de forma ativa. Esse é o primeiro bloco, sob o ponto de vista de financiamento. Sobre o bloco de desfecho que foi discutido aqui, a gente vem com 2 outras abordagens com relação a isso. Uma é como é que a gente pode garantir que o paciente certo receba a medicação num centro capacitado, com atendimento multidisciplinar e com a infraestrutura correta. Então, a gente vem trabalhando capacitação desses centros. Hoje a gente tem em torno de 20 centros já capacitados, mas a gente está em discussão hoje também com as operadoras de saúde quais outros centros a gente deveria ter. E a gente garante que ali existam discussões claras de protocolo, de quais pacientes teriam benefício com relação ao medicamento. A gente tem discussões de equipes multidisciplinares, treinamento, e, obviamente, respeitando também, a gente entende a característica da contratação das redes de forma que a gente possa ampliar a rede de forma estratégica, para ampliar a cobertura para o maior número de pacientes possíveis. E o quarto, que eu acho que está discutido, que foi um pouco da discussão aqui, compartilhamento de risco. Eu acho que a gente tem feito isso, e é público, com o Ministério da Saúde. Talvez seja o primeiro, o segundo acordo de compartilhamento de risco com o Ministério da Saúde. Está em discussão. Não é algo simples. É um processo complexo de discussão, da definição de desfechos, da definição dos processos de controle, das informações que precisam ser dadas. E acho que isso pode também ser avaliado para o mercado privado. A minha preocupação de a gente colocar todas as fichas somente nessa
oportunidade, por isso que a gente está pensando num framework muito mais amplo, é que talvez não atenda as pequenas operadoras, do ponto de vista de infraestrutura e troca de dados. Talvez as 7 grandes operadoras que têm mais de 1 milhão de vidas tenham maior possibilidade disso, mas não necessariamente todas as operadoras. Acho que a gente está aberto para discutir, acho que o Anderson trouxe pontos importantes sobre acompanhamento em longo prazo e como é que a gente monitora esse paciente e associa isso a pagamentos associados a desfecho, mas essa é uma conversa que a gente está disposto a ter. Então, eu trouxe para você, Renata, 4 grandes iniciativas concretas que estão sendo discutidas, algumas em fase já de execução, outras fases em formas de desenho, e outras em formas mais iniciais, cujo diálogo com toda a sociedade e com os atores é fundamental. Acho perfeito. O Casarotti não pôde nos acompanhar nesse evento, mas recentemente ele participou de uma discussão para terapias avançadas, doenças raras, com a Vanessa Taixe, e havia uma discussão exatamente nesse sentido, Fábio. As soluções, elas tanto como o fundo para doenças raras, como acordo de compartilhamento de risco, elas vêm sendo discutidas reiteradamente nesses fóruns, e é muito claro que não há unanimidade em torno de uma dessas soluções e sobretudo, não há... Acho que a única unanimidade que existe é que não há uma única solução. Então, quando vocês propõem um conjunto de soluções, faz muito mais sentido, e aproveitando essa aproximação entre indústria e operadora, acho que faz muito mais sentido a gente ter uma conjugação de soluções. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para o Anderson, você tocou na questão do fundo, e isso, de novo, vem sido trazido nos debates, e eu queria saber, da perspectiva das operadoras, das autogestões, como que o Anderson vê essa proposta do fundo para raras, ou de um fundo ou uma lista colaborativa, e mesmo de uma interação entre saúde suplementar e saúde pública, porque parece que também é parte das soluções sugeridas. O fundo também eu acho que não é a solução, né? Não é a bala de prata, né? Os fundos não são a bala de prata. Há grandes preocupações, né, de que também, ao você buscar uma forma de financiar, você acaba negligenciando outros pontos, que acho que o Fábio trouxe com muita pertinência aqui, quer dizer, temos que olhar para o conjunto da obra, não podemos... questão resolvi o problema do dinheiro de caixa, resolvi o problema da terapia avançada, e não é bem assim, né? Mas olhando para a realidade, primeiro a gente tem que entender que hoje algumas terapias já existentes no Brasil, nós temos um contingente importante aí de centenas de operadoras que não teriam recursos para poder bancar. Então, o fundo, ele é, de alguma forma, uma necessidade para hoje, né? Ele talvez não seja a solução definitiva, mas ele é necessário e ele é uma realidade para hoje. A composição do fundo é outro ponto que também falta mais debate, falta maior maturidade, né? Não dá aqui para a gente explorar de uma forma muito técnica, mas se a gente colocasse, apenas para exemplificação aqui, para quem estiver nos assistindo não ficar tão no etéreo, né? Mas se a gente escolhesse R$1 em cada boleto de plano de saúde, teríamos em torno de 50 milhões de reais por mês para a composição de um fundo. Esse é aquele fundo solidário, não é um fundo baseado em risco, porque todo mundo contribui R$1, eu crio um fundo e vou discutir as regras para utilizar esse fundo. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de uma doença rara que acomete recém-nascidos ou bebês, você cobrar de uma carteira que tem 65% de idosos, não faz sentido o mesmo valor para alguém que tem uma carteira na idade fértil, né, numa idade em que você tem parto, às vezes, eu tenho carteira nas autogestões, que parto é o evento de maior ocorrência. Então, são muito mais suscetíveis. Então, vamos fazer uma discussão desse fundo, a composição do risco ou a composição do mutualismo? Se todo mundo for pagar R$1, então por que a gente não discute a composição de um fundo nacional, né? Inclusive com a participação de impostos? Por que a gente não discute, talvez, uma linha de cruzamento de impostos? Talvez eu possa tributar mais álcools,
alimentos enriquecidos de açúcares e que a gente sabe que são danosos à saúde, conseguir um duplo benefício, que ao aumentar os impostos, você aumenta a elasticidade, né, de consumo, você reduz o consumo pela questão do preço, e utiliza esse recurso que você está recolhendo a mais para poder financiar o tratamento para aquelas crianças ou aqueles pacientes que precisam dessas terapias especiais. Eu acho que essa discussão, e o que a gente propôs aí como fundo, ela perpassa esse ponto, que é o ponto do que queremos, né? Assim, o que queremos de fato, é dar acesso, porque se for dar acesso ao tratamento, tem que ser universal, porque o SUS é universal e a suplementar está dentro do SUS. Não posso criar uma forma de dar acesso a só quem tem plano de saúde. Essa não pode ser a nossa regra do jogo. Inclusive, a primeira terapia que teve a sua aprovação, né, inclusive com o comportamento de risco embutido aí, foi para o SUS, né, foi com o Ministério da Saúde, não foi nem com as operadoras. Então, faz sentido essa discussão. Então, a discussão de um fundo nacional, talvez, seja interessante. O que eu trago aqui para concluir é também aquilo que o Fábio falou sobre critério. Não há recurso para a gente usar mal o dinheiro, seja ele de um fundo, seja ele do caixa, seja ele da provisão, seja de onde for. Então, a elegibilidade, né, desses pacientes, o critério para acesso a essas terapias, tem que ser critérios muito claros e muito rígidos, porque não dá para você gastar o recurso de uma terapia dessa em quem não seja beneficiado. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção que a gente precisa, talvez, de uma câmara de acesso, de um fórum de acesso também único, assim como transplantes. Transplantes é uma das realidades que a gente vive, que você tem uma regra de acesso único. Não importa se você tem plano de saúde ou não, você vai entrar na fila de acordo com o critério. E nenhum juiz no Brasil dá uma liminar para você furar a fila de transplante. Essa coisa é tão consolidada, como nenhum juiz deveria dar um liminar para você usar uma terapia avançada. E isso está acontecendo. Está acontecendo judicialização de pacientes que estão fora da indicação clínica. Isso não poderia acontecer jamais. Então, esse acesso único, com participação da academia, com participação dos agentes públicos, com participação da indústria, dos planos, de órgãos de defesa do consumidor, uma discussão ampla, ela traria mais credibilidade, visibilidade, transparência e um rigor técnico para dizer, cara, esse paciente é elegível, nós temos que buscar recurso, e aí o fundo pode ser um recurso para fazer esse tratamento. Esse não é elegível, não cabe judicialização, não cabe tentativa, não dá para a gente fazer esse tipo de situação. E aí, na hora de financiar, você vai discutir se esse financiamento é público ou privado, quem vai pagar é o plano de saúde, da onde é esse paciente, mas a fila, né, aquela composição de acesso foi única, criada unicamente. E o acompanhamento sobre a rede também de um centro unificado, porque essa pessoa, como eu disse, ano que vem pode não ter mais plano de saúde. E aí, quem vai acompanhar? Nós estamos falando, por exemplo, de tratamentos que não vão curar a pessoa, voltar ao estágio, né, de 100% de atividade. Algumas pessoas podem ter ali o cesseamento da doença, mas vão ficar com algumas sequelas, elas vão precisar de outros suportes, né, de tratamento ao longo da vida, não é também aplicou a problemas, não. Como é que vamos fazer esse acompanhamento? E aí isso precisa também de uma EGE, de um olhar um pouco mais único, de sistema único, porque essa pessoa amanhã pode não ter mais plano de saúde, aí quem vai fazer? E o compartilhamento de risco, como é que ficam essas questões? Então, eu acho que essas perguntas precisam entrar na mesa, não são fáceis, como o Fábio falou, não é um trivial, mas precisam entrar na mesa e a gente precisa experimentar. Renata, assim, nós não vamos ter uma versão 1.0 perfeita. O inimigo, né, o bom também não pode ser inimigo do ótimo. Então, que a gente faça uma versão 1.0, rode, funcione, aprenda, ajuste, pivote, faça para um lado, faça para o outro, e construa. A inércia é que me preocupa, né? A inércia é que me preocupa, porque a coisa está acontecendo, as terapias estão aí, vão chegar novas, cada dia chega nova, e a gente ainda está discutindo certos dos anjos para tentar entender o que vamos fazer, né? Vamos sentar, vamos achar uma alternativa comum, vamos colocar em prática e avaliar se ela faz sentido ou se precisa ser aprimorada. Obrigada, Anderson. Acho que a gente tem vários assuntos aí, né? Acho que a gente estava falando de um fundo, salvo engano, um fundo da saúde suplementar,
E aí, ao mesmo tempo, a gente começou a falar dessa transição de uma responsabilidade partilhada entre saúde suplementar e saúde pública, né? E acho que isso demanda mais debate, tendo em vista as diferenças entre os dois setores, as responsabilidades financeiras e a garantia da equidade. Queria dar a palavra para o Fábio, a gente só tem 1 minuto, Fábio, mas para você também ter a oportunidade de responder, para a gente encerrar o webinar. Agora está no mudo. Mudo de novo para mim. Ainda no mudo. Então, não consigo. Foi, agora foi. Foi? Foi. Conseguiu? Ah. Conseguiu. Hoje tá nesse 1 minuto, vou acelerar, agora deve ter uns 40 segundos. Acho que eu queria trazer pontos importantes na fala do Anderson. Acho que existem discussões que a gente precisa segmentar um pouco. Existem potenciais soluções de curto prazo. Eu acho que aqui a gente precisa cortar essa inércia que o Anderson falou, abrir a discussão, resolver e testar. Existem discussões de médio prazo, existem discussões estruturantes do setor. Eu acho que quando a gente conecta tudo, a gente adiciona mais complexidade para essa inércia. Eu acho que a gente tem tentado trazer soluções que são passíveis de críticas e cocriação, e eu acho que a gente precisa começar a testar algumas coisas. E eu gosto muito da sua perspectiva, Anderson, de que talvez no momento inicial elas não vão ser perfeitas, mas elas vão ser aprimoradas ao longo do tempo. Então, acho que o meu convite aqui para reflexão é, do seu ponto de vista da Novartis, está aberto para a criação. A gente tem um set já de soluções que podem ser testadas e outras soluções que eventualmente sejam necessárias, a gente está aberto também a discutir. E, por fim, a gente está fomentando também, em outra frente, uma discussão mais ampla de setor. O Leandro Fonseca, parceiro aqui, par meu, tem essa discussão também em nível de interfarma para que a gente possa discutir isso de forma mais ampla e no final a gente consiga garantir acesso para quem precisa no menor tempo possível. Queria muito agradecer a sua participação, Anderson, Fábio, lamentar pela ausência do Renato e agradecer o convite da FIS para participar desse webinar. Obrigada, pessoal. Um abraço, Fábio. Muito obrigado. Um abraço, Renato. Um abraço, pessoal. Até mais.